Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Rocha e sempre ao meu lado Léo Assis. E este é o programa Tabelinha, onde o torcedor tem vez e voz. Léo, tudo bem com você, meu amigo? Faça suas considerações iniciais, por favor. Tudo jóia, Silvio? Graças a Deus. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo, ao público do Tabelinha aí. E vamos que vamos, né? Segunda-feira, um baita de um frio. Comprei um aquecedor aqui, até o Silvio me perguntou se não tá de blusa, mas estou com um aquecedorzinho aqui no quarto. Vamos que vamos, Silvio. Mais um programa do Tabelinha aí. Ô, Léo, a semana é cheia, né? A gente tem amanhã São Paulo, o Palmeiras também jogando na quarta-feira, né? O Palmeiras joga na quarta. Na quinta a gente tem o Santos e o Corinthians descansa, né? Joga só no final de semana. Então, vamos falar pela ordem, vamos falar do São Paulo, né? São Paulo que tem aí um jogo bem complicado, né? Não fez a lição de casa aqui em São Paulo, mas São Paulo tem passado aí por problemas aí de contusão de jogadores, né? Então tá bem difícil pro Crespo manter o mesmo time. São Paulo tá ainda em decorrência do esforço que foi feito lá no Campeonato Paulista, né? Então São Paulo precisava muito de um título, né? Então focou todas as suas energias, também o calendário por conta da pandemia, né? Houve aí uma forma aí, os jogadores praticamente jogavam um dia sim, um dia não, então sei que foi complicado. O São Paulo agora está pagando esse alto preço aí. Então, amanhã a gente acredita, eu como bom São Paulino, acredito na volta aí do Miranda, né, na zaga, para deixar a zaga de um jeito legal, ou pelo menos Rigoni lá na frente. Então, eu acredito que o Luciano, embora o Luciano tenha treinado hoje, né, estava até falando com o meu filho, tenha treinado hoje, o Crespo dizem aí que ele está armando uma surpresa, enfim. Parece difícil. São Paulo nunca ganhou, né, de times argentinos, né, na Libertadores fora. Mas assim, o tabu é feito para ser quebrado, né? Então vamos esperar. E se você for analisar, se o São Paulo fizer um gol, os caras têm que pelo menos fazer um para ir para os pênaltis. Então não é um bicho de 7 cabeças, né? Então vamos. São Paulo entrar motivado para tentar reverter essa situação, para dar uma satisfação aí para o pessoal que está falando que o São Paulo está amarelando, enfim. Eu acho que amanhã vai vir coisa boa, viu, Léo? Vamos esperar. O que você acha, meu amigo? Ah, você tá bem esperançoso para amanhã então, seu Silvio Rocha? Bom, tô esperançoso. Tá certo. A gente, como um bom torcedor, tem que estar sempre esperançoso, né? Eu acho que disso tudo que você falou, você foi muito feliz aí. O grande antagônico aí do São Paulo, acho que o maior algoz do São Paulo realmente foram as contusões, né? Foram, além de numerosas, de atingir vários jogadores ao mesmo tempo, foram reincidentes, né? Como o Luciano foi 2 vezes, Daniel Alves também teve estiramento, agora ele tá lá tá brincando com as crianças lá na seleção olímpica. Fez muita falta pro São Paulo esses jogos todos que passou aí, né? Isso aí a gente pode discutir também uma outra hora. São Paulo ficou com 6 jogadores no departamento médico ao mesmo tempo, né? Eu acho que ali dentro, Silvio, isso é uma opinião minha, viu? De tudo que eu leio, de tudo que eu vejo. Dentro do ambiente do São Paulo tá tendo uma animosidade entre comissão técnica e departamento médico. Que eles fizeram algumas reuniões aí essa semana que passou. Foram 3 reuniões em uma semana só, que a comissão técnica, o Crespo e os gerentes de futebol estão insatisfeitos com o médico do São Paulo, né? Médico que não consegue recuperar ali, como por exemplo o Benítez. O Benítez ele ainda tá jogando 50%, você vê que ele tá jogando no esforço. Ele pega a bola, ele dá um sprint, de repente ele para, ele dá uma sumida, ele dá uma escondida. Você vê que ele não tá 100%, nem próximo de 100%, né? O Benítez, se você deixar ele jogar muito tempo, ele vai acabar se estourando de vez. É um jogador muito importante pro São Paulo. A gente sempre falou isso aqui, né, Silvio? Para poder ali dar o balanço no meio campo de um time que joga com 3 zagueiros, né? O São Paulo, cara, ele tem um começo de brasileiro ali vexatório, talvez, acho que um dos piores do São Paulo na era de pontos corridos. Eu não puxei ainda esses números, mas eu acho que deve ser o pior começo de pontos corridos do São Paulo, disso eu não tenho dúvidas, né?
Está em 15º, em 12 jogos, em 15º, com 11 pontos. 2 vitórias apenas, 5 empates e 5 derrotas. Saldo de gols de -4, né? Então eu acho que é injustificável um elenco como o do São Paulo tá com saldo de gols de -4, Silvio. Isso passa também muito pelas contusões, né? O Miranda também ficou de fora muitas partidas ali por contusão. E o Crespo, ele treinou o time no Campeonato Paulista e pautou o time com esses jogadores que ficaram de fora. Esse, para mim, foi o maior antagônico do São Paulo aí, né? São Paulo que no jogo contra o Fortaleza até começou bem ali. Começou aspirando Começou em cima do Fortaleza, ligadão no jogo. Eu falei, opa, parece que o São Paulo acordou, né? Mas logo ali nos seus 20 minutos do primeiro tempo, seu Silvio Rocha já desanimou, né? Já começou aquele jogo de toque de bola pra trás. Não sei o que acontece com o time de São Paulo, que pega a bola e toca a bola pra trás, cara. Logo no primeiro tempo, Fortaleza já começou a se soltar mais pro jogo, né? Eu vi um São Paulo meio assustado. O que acontece com esse Pablo, cara? Eu não consigo entender o que acontece com o Pablo, cara. Ele tá jogando fora a carreira dele. Nossa, muito, Silvio. Léo, mas assim, ele é muito novo, né? E assim, eu queria ver com você, assim, você falou do Pablo, mas São Paulo tem outros elementos assim que se assemelham assim na ruindade do momento. Assim, eu tava até conversando com meu filho, assim, se você for ver o time do Fortaleza, não tem nenhum craque. É um time que tá jogando coeso ali, o Lucas Crispim tá jogando improvisado na lateral esquerda, com o David de centroavante, com o Ronald de médio volante, com o Tite de zagueiro. É impossível, Léo, é impossível um departamento de scout profissional de um time como São Paulo não não acompanhar a Série B, Série C, enfim, não conseguir jogadores do nível. E aí a gente tá queimando uma geração da base. Essa é uma indignação que eu sempre tive a alguns programas passados ali com o Corinthians, né? E é inadmissível, Silvio, é incomensurável que essa turma aí dos scouts, que não tenha ninguém trabalhando, né, cara? Eu não consigo entender esse tipo de coisa também. O Rojas, cara, ele andou em campo. Um jogador tão veloz, totalmente descompromissado com o time, né? Eu, assim, como um bom apreciador do futebol, fiquei bravo com ele, cara, mesmo não torcendo para o São Paulo. Falei, o cara não pode ser descompromissado dessa forma com uma instituição tão grande que nem o São Paulo, né? Talvez ele nem saiba o que é o São Paulo. Eu acho que ele tá pensando que ele tá jogando de um time mediano lá da terra dele, lá de onde ele veio, que nem sei de onde é. Equatoriano ele, né? Equatoriano, né? Ô, Léo, equatoriano, então. Ele, assim, tudo bem, ele veio aí de 2 cirurgias no joelho, mas assim, ele é um jogador que é normal hoje. Ele ia pra cima, ele tinha jogadas agudas, e o pessoal fala, ele tá jogando errado, que ele precisa de campo para jogar, enfim. Não sei, não tá mostrando aí a que veio, né? Mas o que o complicado é quando você vê, tudo bem, o Galeano é um bom jogador, né? O paraguaio, o Crespo tá improvisando ele na ala direita, mas a gente tem um Orejuela. Então, eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar desse jogador, Silvio. Cadê esse cara? Ele tá na reserva? Tava na reserva. Não consigo entender, sinceramente. Não tá produzindo no treino, o Crespo não gostou do estilo dele. Quem que trouxe ele? Foi o Muricy? Foi alguém da comissão técnica? Quem que trouxe ele, né? Por que trouxe? Consultaram o Crespo sobre esse jogador? Porque não é possível, né, Silvio? Jogador que veio aí com, talvez, a possibilidade de ser titular do time, né? Não ficar na reserva contra o Fortaleza. Fala pra mim aí. Eu acho que é tipo como aquele outro jogador que veio da Ponte, lá, o Bruno Rodrigues, que já até foi para Portugal. Ele não teve muito espaço ali com o Crespo, né? Já até foi para Portugal, até seria uma boa opção para o ataque. Mas aí acontece que o São Paulo tem que recorrer hoje a Marcelinho, tudo bem, é um bom jogador da base, mas tá cru. Vitor Bueno. Muito cru. O Pablo, que tá jogando muito mal, o Rojas. Assim, olha, eu vou falar para você, Léo, eu fiquei muito feliz assim, com o título do São Paulo no Campeonato Paulista.
mas o São Paulo tá me deixando muito nervoso para assistir os jogos. Viu? Tá muito difícil você assistir. Eu tô passando por isso há um bom tempo com o meu time, Silvio. Eu sei muito bem o que é isso. E tá muito parecido, viu, cara? Eu tô vendo ali os caras descompromissados. Ontem eu vi muita bola pro Reinaldo, sabe? Eu via os caras tipo assim, joga Reinaldo, vai, muita bola, acionando ele toda hora. Não tinha ali uma parceria, um toque de bola, né? Um entrosamento, um time coeso, um time que sabe o que tá fazendo com a bola. Eu vi muita gente rifando a bola pra frente, né? Até essas bobeadas atrás ali do Volpi, que ele acaba se atrapalhando ali, isso retrata muito, na minha opinião, Silvio, o momento de bastidor que acontece no São Paulo, viu, cara? Quando o time não tá entrosado do lado de fora, começa a acontecer essas pataquadas do lado de dentro. Em falar em pataquada, meu amigo, gostaria muito aí de falar também dessa pataquada aí, dessa ambulância que não funcionou, no caso da convulsão do preparador físico Marcelo, né? Já foi liberado, tudo, né? Ele já tá em casa. Já foi liberado. Mas eu quero falar, Silvio, na parte da irresponsabilidade. Eu não sei quem é o responsável, eu deveria ter ido atrás disso. Você viu que eles falaram, Léo? Você viu que eles falaram por causa da bateria? Porque o Giroflex tem que ficar funcionando. E o Giroflex, ele tirou, mas tudo bem, Mas qualquer um sabe que se deixar o Giroflex ligado, a bateria vai descarregar. E se for uma bateria nova... Você precisa deixar ligado. Sim. Uma bateria nova resolveria. Silvio, olha só. Isso eu posso falar com propriedade, você sabe disso. Uma bateria nova jamais vai descarregar com o Giroflex ligado sob 2 horas. Outra coisa, a caminhonete é diesel. Se você ligar ela 2, 3 vezes no jogo, deixar 5 minutos ligado, vai carregar a bateria para mais 5 horas. Então, na verdade, ele estava desatento, esse cara, então ele estava assistindo o jogo. Não pode acontecer, Silvio. Não pode acontecer dentro de um campo, do futebol profissional, aquilo que a gente assistiu. Nós assistimos ali uma verdadeira barbárie. Os caras empurrando a ambulância, a outra chegou com a porta aberta, batendo, com a enfermeira correndo atrás. Isso é bizarro, cara. Léo, é por isso que chamam a gente de terceiro mundo. Eu falei aqui em casa que só faltou a música dos Trapalhões. Que era uma atrapalhada. Perfeito, Silvio, só faltou a música dos Trapalhões. Mas é inadmissível no Campeonato Brasileiro, Série A, acontecer um negócio desse, né, cara? Eu vou falar pra você que a hora que eu assisti aquilo ali, eu fiquei assim meio que... Você perde tesão de assistir, né, Silvio? Você vê os campeonatos aí de fora, de países de menor expressão, campeonato ucraniano. Você vai ver lá aquela baita organização, aqueles estádios bonitos, né? Os caras não têm futebol, mas têm organização. Basta ter um pouquinho mais, Silvio, de disciplina, cara. O brasileiro é muito indisciplinado. Esse erro aí poderia ter custado a vida desse menino Marcelo. Podia. O negócio foi muito complicado, viu? Foi num lance, né, que houve o Tite entrou lá, deveria ter recebido, né, o segundo cartão amarelo que tiraria ele do jogo. Os São Paulinos começaram a reclamar, eu acho que ele ficou nervoso, teve uma crise convulsiva nesse lance, aí foi. E depois de lá acabou o jogo, né? Então, aí também teve aquele pseudo pênalti, mas que não foi, né? O VAR conseguiu aí ajudar o juiz, né? Porque ia fazendo uma lambança, né? E, enfim, merecido. O Fortaleza tá muito bem no campeonato, então eu acredito assim, o São Paulo tá queimando os jogadores. Não acho que é culpa do Crespo. Acho que o Crespo tem culpa, mas a culpa não é toda dele. Então acho que a diretoria é a grande culpada. O departamento médico, como você falou, tá? O departamento médico São Paulo, que era espelho para muita gente, hoje não é mais, né? Então a gente fica devendo muito nessa área aí. Então a gente tem que melhorar muito. Então tem muita coisa para melhorar. Se você vai falar para assim, eu como torcedor, eu acredito que amanhã o São Paulo consiga reverter a situação, mas sabe, naquele íntimo assim, você fala, não sei se vai, mas a gente quer acreditar que vai conseguir, mas vamos esperar, né? A gente acredita. Um jogo grande desse, com esse pote, tudo pode acontecer, né? De repente, o São Paulo faz um no primeiro tempo e um no segundo, acaba com o jogo, né?
tudo pode acontecer. Você estava falando aí do negócio do Fortaleza, do time que não tem nenhum astro, né? Que não tem nenhum, realmente não tem. O técnico Vojvoda. O Vojvoda é um time muito organizado por ele, né? Só que eu levo e tenho comigo, Silvio, que o futebol ele é uma macro. Dentro de um contexto, existem vários fatores que fazem um time funcionar dentro de campo. Não é só jogador, assim. É por isso que eu batia muito na tecla lá no Corinthians, que eu ficava muito bravo. Não é só jogador, não é só insuficiência técnica, né? Existem times insuficientemente técnicos que conseguem ser competitivos, pelo menos. Eu acho que o futebol ele é uma macro, cara, que se você tiver alinhado fora de campo e dentro de campo, você consegue ser competitivo. Foi daí que eu tirei um 1-0 que eu coloquei no palpite pro Fortaleza. Eu via o Fortaleza muito mais organizado e num momento psicológico muito melhor do que o São Paulo. Então o placar mínimo para mim seria o correto naquela hora, por isso que eu acabei acertando o placar. E o São Paulo deu sorte, cara, que não foi mais, né? Se você for ver o jogo ali, lance por lance, o Fortaleza deveria ter saído com o placar até um pouquinho maior que esse 1-0, viu, Silvio? Na minha opinião. Ô, Léo, olha a situação. O América tá empatando com o Sport, né? Já tá quase acabando o jogo. 0-0. E o São Paulino tem que torcer para um empate para ninguém. Porque se o Sport ganha, no jogo o América passaria o São Paulo e jogaria o São Paulo para 16º. Olha a situação, a fase. Mais um que eu estou acertando. Coloquei 0-0 porque esse jogo é de comadre. Nenhum dos dois times, nem América nem Sport, iam querer perder, porque na verdade o Sport está um degrau abaixo do América, né? Só que o empate para os dois é bom, porque nenhum dos dois se distancia um do outro. Mas uma coisa eu te falo, viu, Silvio? Pode ficar bem tranquilo que o São Paulo não fica nem próximo à zona do rebaixamento no segundo turno do campeonato aí. São Paulo vai ficar lá para 10º, 9º, 8º, por ali. Mas a gente quer, assim, por exemplo, a gente tem esse jogo decisivo amanhã. Semana que vem começa também um jogo decisivo, né? Uma disputa decisiva com o Vasco. Primeiro jogo aqui, depois lá em São Januário. Então, se o São Paulo for eliminado desse, a única chance de a gente estar na Libertadores o ano que vem é ganhando a Copa do Brasil, que a gente nunca ganhou, né? Porque Campeonato Brasileiro dificilmente a gente vai conseguir. Eu acho que vaga direta vai ser muito difícil o São Paulo conseguir, porque o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, ele é muito competitivo, né, Silvio? Ele é muito chato para você conseguir posições, né? De repente você tá jogando com o Atlético Mineiro lá em Minas, aí você tem que viajar para enfrentar o Ceará, aí você tem um clássico contra o Corinthians, aí você tem um clássico contra o Santos. É muito difícil o Campeonato Brasileiro, cara. Beleza, meu amigo. Então encerramos São Paulo. Vamos falar de Palmeiras, que é o líder, né? Palmeiras do amigo Fred aí, deve estar feliz pra caramba, né? Verdade. Eu preciso ligar pro Fred. Um abraço, Fred! Grande abraço. Então a gente tem amanhã, na verdade, na quarta-feira, né? Palmeiras, o jogo de volta, Palmeiras e Universidade Católica. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi 1-0, né? Pro Palmeiras, né? Foi 1-0 pro Palmeiras. Uhum. Então, o Palmeiras também na Bacia das Almas, né? Com o Everson sendo um dos melhores jogadores, né? O Palmeiras não jogou bem aquele jogo, não. Mas o Palmeiras é muito legal, assim, porque você vê uma evolução, né? O Palmeiras, acho que, diferentemente de outros times, você tem um plantel, né? O Abel ele pode se dar ao luxo de manter o Felipe Melo, ou deixar Patrick de Paula, ou deixar, como ele fez ontem, deixando nossa, agora aquele que fez o gol, o segundo? O Bruno Lopes. Breno Lopes, e o outro gol, o primeiro foi do William, depois foi do jogo tá falando o quê? Do jogo de ontem? De ontem, do Palmeiras. De ontem? Foi o William, do Breno. Bom, não me lembro, não me recordo agora. Nossa, a gente vai lembrar. Mas o Palmeiras tá muito bem, né, no campeonato. Tá aí, se eu não me engano, eu acho que 5 jogos direto, né? 5 vitórias
diretos, aí deu para ele, acendeu. Aí também teve uns tropeços, né, que continuaram aí, que deixaram ele ainda mais líder. O Bragantino, né, empatou com o Santos em casa, né, 2-2, um puta jogão também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, meu amigo, o que você tem a falar aí do... Ah, o Scarpa. O Scarpa, que ficou no banco, entrou depois e fez o gol. Então, o que você tem para falar do Palmeiras, meu amigo? Ele pode se dar o luxo, né, Silvio, de poder revezar, mudar o time, tentar fazer ali, não experiências, não seria experiência a palavra certa, mas acertar um time de acordo com o adversário, né? Tem adversário que joga mais retrancado, ele pode soltar um pouco mais o time, tem adversário que vai para cima, ele pode fechar um pouco mais o time. E o Palmeiras, cara, tá mostrando mais uma vez que futebol e investimento funciona, né? Ele vai ganhar títulos com certeza de novo esse ano aí. Vai ser um ano muito feliz para os palmeirenses. O Fred vai ficar feliz, minha mama vai ficar feliz, meu irmão vai ficar feliz, vai ficar todo mundo contente aqui, porque o Palmeiras é um time que realmente tem reposição, tem peça. Dá para brincar de escalar o Palmeiras, né? Se você pegar aquele campinho de futebol, você brinca de escalar o time do Palmeiras. Você pode fazer 4-3-3, 5-3-5-2, 4-2-4, você faz o que você quiser com o time do Palmeiras, cara. Tem qualidade, né? Você pode ver que o Rony jogou, foi destaque da Libertadores jogando pelo meio. O ano passado, agora ele já tá jogando mais pela ponta, com a entrada do Dudu da direita, ele foi pra esquerda. Aí ele centraliza o Breno Lopes. Aí ele coloca no meio, quando não tem o Rafael Veiga, tem o Scarpa. Olha só, Silvio. Voltou a jogar. Eu quero também bater palmas, a gente tem que elogiar. Quando tem que elogiar o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira tem feito um grande trabalho, recuperando alguns jogadores ali, como o Zé Rafael, né? Recuperou o Scarpa. Recuperou também o Veiga, que não vinha jogando muito bem. O Daverson não entrou muito bem, né? O Daverson tá muito bem, né? Isso daí é mérito dele, ele tá conseguindo extrair, eu sempre te falo isso, o importante é o treinador extrair o que o jogador tem de melhor, né? O que ele sabe fazer melhor. Você vê que o Daverson tá jogando centralizado, deu até um belo passe pro gol ontem, né? Do menino Breno lá. Eu acho que o Palmeiras só tem de adversário no Campeonato Brasileiro o Flamengo. O Flamengo que vai vir forte aí. Eu comentei no programa lá do Futebol com o pessoal que eu nem acho o Renato Gaúcho o melhor técnico do Brasil nem do mundo, nem da galáxia. Não sou muito fã dele, até mesmo porque ele fez só um ano muito bom lá no Grêmio, que foi 17, 18, 19 e 20 ele caiu, entregou o Grêmio jogando muito mal, né? E só que eu acho que o Renato Gaúcho vai recuperar muito o Flamengo na parte psicológica. O pessoal não gostava do Rogério Ceni e estava muito na cara isso, né? Eu acho que o adversário do Palmeiras vai ser o Flamengo, nem tanto o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai tentar avisar aí as outras competições. E, cara, o Palmeiras, você vê, ele pode se dar o luxo, Silvio. Os caras podem se dar o luxo de pensar em renovar ou não com o Felipe Melo. Olha o que esse cara jogou ontem, meu. O cara joga muita bola e você vê, o Palmeiras pode se dar esse luxo, né? No caso de Corinthians, São Paulo, Santos. Você queria ele no Corinthians, Léo? Você queria ele no Corinthians? Mas pra amanhã. Muito corintiano vai falar, que não sei o que, Felipe Melo. Amanhã, Silvio, veste a camisa 5, 8, qual que ele quiser, tira 7 do Luan e dá pra ele. Na hora, manda pro Corinthians que eu queria ele na hora. Eu acho que tá acontecendo o que ia acontecer naturalmente, Silvio. Palmeiras dominando ali a parte do topo da tabela do brasileiro. Uma coisa natural, uma coisa que a gente já até esperava, né? O Palmeiras teve uma quedinha de rendimento ali pelo Paulista, nos jogos do Paulista, mas dentro do Campeonato Brasileiro, ele é muito superior à maioria dos times, né, Silvio? Eu acho que o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, se ele continuar mantendo esse foco, ele consegue dosar. Porque, assim, eu acho que o foco do Palmeiras é a Libertadores. O Palmeiras está fora da Copa do Brasil, né? Teve aquele tropeço lá com o CRB, né? E não foi adiante. Enfim, foi meramente um acidente de percurso. Porque o Palmeiras, se jogar 10 vezes, vai ganhar 9 do CRB. Então, eu acho assim, se continuar assim, mantendo essa regularidade, Palmeiras não tem para ninguém no Campeonato Brasileiro. Acho que, como você falou, tem aí essa questão do Flamengo, que o Flamengo foi muito bem ontem, né?
ganhando do Bahia, lá em Salvador, né? Então, como você falou, do técnico saber extrair o melhor de jogador. Com certeza, o Ceni não era querido, não era bem quisto lá no Flamengo. O Renato Gaúcho, naquela conversa de boleiro, ele tá conseguindo resgatar. É o segundo jogo que o Flamengo não toma gol, né? E o Flamengo era, né, tinha aí problemas muito sérios aí na zaga, né? Então era sempre criticado. Então, jogando o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, ontem jogou o Arão, mas o Rodrigo Caio tá machucado, enfim. A gente vê o ataque do Flamengo é sensacional, né? Sensacional, né, cara? Muito bom. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que não jogou, né? Que tá machucado. Tem o Michael, se você quiser substituir, coloca o Pedro, enfim. É um timaço. É um timaço. Então, aproveitando esse gancho, a gente tá no Palmeiras, Silvio, mas o Palmeiras não tem muito o que falar. O Palmeiras, eu acho que é tão claro, é um time tão, assim, óbvio do que tá acontecendo que a gente não tem nem muito o que falar. Eu queria sair um pouco do assunto e falar sobre o Rogério Ceni, né? Você acha que fazer uma pergunta para você, que é São Paulino, mais conhecedor, mais perito em Rogério Ceni do que eu, muito mais. Rogério Ceni como treinador, ele fora das 4 linhas, já teve 2 ou 3 polêmicas com ele ali, né? E ele sempre teve essa fama dele de um cara arrogante, né? Ele sempre teve essa fama de ser arrogante, de não dar ouvidos para as pessoas. Você acha que isso acontece realmente, Silvio? Você acha que ele vai pecar ali na carreira dele de treinador? Ele tem que repensar essa parte dele interpessoal? Com certeza, né, Léo? Eu acho que uma coisa é você fazer parte do grupo como jogador. A outra é você ser o espelho para o restante do elenco, né? Então você precisa ter esse cuidado. Embora, assim, a gente via uma amizade grande do Rogério com o Gabigol, enfim, até diferentemente do que a gente viu com o Gabigol fez um gol ontem, daí deu a mão pro Renato, né? Diferente com o Rogério, quando ele já pulava em cima do Rogério, enfim. Eu acho que o Rogério não soube lidar assim, com as críticas. O Rogério é uma coisa que ele vai ter que aprender, mas o tempo vai ensinar. O tempo vai ensinar, vai ajudar ele a moldar o jeito. O Rogério, ele sempre foi um excelente profissional, né? Então, dentro das 4 linhas ali, na verdade, das 3 traves ali, ele sempre se destacou demais, e ainda fez muito mais do que tá ali nas 3 traves, né? Ele fez gol de pênalti, gol de falta, enfim. Mas eu acredito no Rogério. Só que ele vai ter que pegar um time agora para ele ficar mais tranquilo, assim, pegar um Fortaleza, um Ceará, enfim. No Fortaleza não cabe mais, né? Não cabe mais, mas assim, ele pode pegar até um time fora. Seria bom para a carreira do Rogério. Tipo, trabalhar em Dubai, trabalhar em algum outro lugar. Ele ia se livrar dessa identificação que ele tem com o São Paulo, né? É bom, que aqui acontece muito. Eu costumo dizer, Silvio, desculpa te interromper, que o São Paulo, que o Rogério Ceni, ele vai vir a ser... Ele sabe tudo dentro de campo, né? Um cara que ficou numa meta há 25 anos vendo o jogo de frente, não tem como não entender desse esporte, né? Eu costumo dizer que passando essa geração que o enfrentou dentro de campo, que muita gente tem ali aversão a ele, eu acho que ele vai ser mais respeitado e vai crescer mais no cenário como treinador. Muito boa ideia, ele poderia mesmo pegar um time de fora ali, que não ia ter muito problema interpessoal. Ô, Léo, aproveitando que você falou do esporte, hoje é dia nacional, hoje 19 de julho, dia nacional do futebol, hein? Parabéns, cara. Parabéns pra gente também. E a gente gravando. Eu não sabia, não. Dia Nacional do Futebol.